Boa noite, querido irmão, querida irmã. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 78, um salmo relativamente conhecido no meio evangélico, um salmo que muitas vezes nós usamos em algumas ministrações para a família, um salmo extremamente rico que nós queremos compartilhar algumas questões que julgamos muito propícias para esse momento que nós estamos vivendo. Salmo de número 78, e eu quero ler com você os 8 primeiros versículos e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar em todo esse salmo, embora nos atenhamos a esses versículos que são a parte introdutória do salmo. Na realidade, eles são um chamado a que você leia o restante do salmo e aprenda com o restante do salmo, e aí isso vai ficar para a sua edificação pessoal, para o seu momento depois em reler esse texto. Mas eu quero trabalhar nesse momento a parte inicial desse salmo com você. Então vamos à leitura da palavra do Senhor. Salmo 78, que nos diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós entregamos nessa hora, Pai, mais uma vez a leitura da Tua palavra, que por si só já edifica, já trabalha o nosso coração. Mas entregamos, ó Deus, também a nossa vida, te pedindo que o Senhor, ó Deus, esteja iluminando nossa mente e nosso coração, para que, Senhor, ao meditar na Tua palavra, nós possamos, ó Deus, ser elevados até o Senhor, ter a revelação do Senhor firmemente plantada na nossa vida, e que no nome do Senhor, o Senhor nos ajude, Pai, para que sejamos também revestidos de esperança, revestidos de graça, trabalhados pelo Senhor para a glória do Senhor. Usa o Teu servo, Pai, a despeito da minha limitação, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, e que o Teu Santo Espírito nos conduza no aprendizado e no crescimento da Tua palavra. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, já estamos com 5 meses praticamente completos de afastamento uns dos outros. E eu posso afirmar aqui com tranquilidade que você já tem ouvido e visto muita coisa durante esses 5 meses. Com certeza, muitas providências você já aprendeu a tomar diante dessa pandemia. Se tem algo que eu creio que você aprendeu, foi lavar as suas mãos. E aqui não é somente uma parte da gente estar brincando com isso, mas é fato que você aprendeu que isso é necessário. Fazer uma boa asepsia, passar álcool, pôr a máscara, tirar a máscara, ficar distante um do outro. Isso você tem ouvido diuturnamente. Certamente, queridos, nós temos visto todo tipo de live que você puder imaginar, para todo tipo de gosto, todo tipo de ouvidos e olhos. Tem live de tudo, passando por educação, música, pregações, humor, jornalismo, política, comportamento. Tem live de briga, tem live sem briga, tem live de político xingando outro político,
tem live de pastor detonando político, tem de tudo nesse momento nosso. Live, né? Tem gente que está um certo já cansaço de live. Mas aí eu gostaria de perguntar qual tem sido a live da sua casa, da sua vida. Depois de algum tempo afastado, num primeiro momento muitos diziam que já deu tempo para descansar, já deu tempo para sentir saudade, já deu tempo para passar a saudade e ela voltar outra vez. Mas a pergunta que fica é: o que tem sido a sua live particular e principalmente com os espectadores mais importantes que possam existir, que são os seus queridos, os seus familiares, os seus filhos, seus netos, sobrinhos, as gerações que olham para você e espelham-se nos seus exemplos, nas suas atitudes. O contraponto que eu quero estabelecer nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes nós somos bons espectadores. Nós assistimos, passando em primeiro lugar pelo crivo pessoal do nosso gosto. Eu assisto o tipo de música que eu gosto, é um direito que eu tenho. E louvado seja Deus que cada um de nós tem um gosto diferente, né? Alguns têm muito, outros têm pouco e outros não têm nenhum. Mas que bom que Deus nos dá, né, essa liberdade. Nós assistimos diversas situações e nós julgamos, estabelecemos critérios para ter uma preferência por A, B ou C. Que bom que nós podemos ter isso. Mas quando nós saímos da posição de espectadores e passamos à posição de agentes, somos assistidos agora, o que os nossos filhos veem em nós? Quando nós saímos da posição do controle remoto e agora nós passamos a ser observados e o outro é que vai discernir sobre nós, emitir talvez a sua opinião sobre nós, o que são vistos em nossas atitudes, comportamentos, nas nossas palavras, o que nós testemunhamos para as pessoas que estão conosco. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que esse tempo é uma porta gigante aberta diante de nós. Essa pandemia pode ter todo tipo de reverberação nas nossas caminhadas, mas uma delas, e eu quero trabalhar isso nessa noite, é uma grande oportunidade que o nosso Deus nos concede para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos influenciar a nossa casa e aqueles que nós temos contato nesse tempo, para que nós possamos levar as pessoas que têm algum tipo de convívio conosco a olhar para o nosso Deus e a partir das nossas experiências, nossas orações, as nossas atitudes, nossas palavras, nós influenciarmos de forma positiva o nosso meio. Nós trazermos de fato um tempo de luz no meio de tanta confusão, de tanto barulho, de tanto ruído que nós temos presenciado. E esse salmo, um salmo de Asaf, um salmo de um dos instrumentistas, de um dos líderes das canções do povo de Israel no Antigo Testamento, vai nos ajudar muito nessa situação. Esse salmo, ele está no terceiro livro. O livro dos Salmos é dividido em 5 blocos, e no terceiro bloco está esse salmo, Salmo 78. Ele é, por nomenclatura, por temática, um salmo de recordação, um salmo que era usado, cantado, para relembrar os maravilhosos feitos de Deus dentro daquele povo. E os salmos chamados de recordação, eles têm uma característica de serem salmos mais longos do que os demais. Você pode olhar depois aí, por exemplo, o Salmo 105, 106, o Salmo 135, 136, né? Aquele que nós lemos tantas vezes: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo 78, com seus mais de 60 versículos, e tem essa temática de trazer aquele povo. Em primeiro lugar, os grandes eventos na história de Israel. Ele tem também o objetivo de focalizar a atenção daqueles que cantavam para o êxodo, a saída do Egito, marcas que foram colocadas sobre aquele povo.
ele também tem a missão de enfatizar a fidelidade de Deus e as promessas que ele fez ao estabelecer um pacto com seu povo. E mais, um louvor que vai levar aquelas pessoas que cantavam a louvar ainda mais e encorajar as gerações futuras a confiarem no Senhor de Israel. Nessa noite, trazendo para as nossas vidas aquilo que eu já falei sobre esse tempo, o que eu e você podemos tirar de aprendizado nesse salmo? Esse salmo é dividido em algumas partes. A primeira delas é essa que nós lemos, uma parte introdutória. A partir do versículo de número 9, você vai ver que a tribo de Efraim é citada pelo salmista como um mau exemplo para o povo de Israel. Depois, em 4 blocos, ele vai trabalhar os grandes momentos em que o povo falha, recebe juízo de Deus, mas também a sua misericórdia. Depois ele vai trabalhar lá no final a questão do chamado da tribo de Judá e as promessas que essa tribo recebe do Senhor. Mas baseado nessa introdução dos versículos 1 a 8, e baseado também no tempo que nós estamos vivendo, eu gostaria de compartilhar com você, querido irmão, querida irmã, 4 grandes obrigações que eu aprendo nesse salmo, que nós adultos, nós liderança dentro do nosso lar, pais, mães, avós, avós, os mais antigos, nós temos 4 grandes obrigações que nós podemos ver com esse salmo, que podem refletir dentro da nossa casa e no meio das amizades que nós temos, grandes situações de bênçãos nesse tempo que nós vivemos, um tempo tão difícil, tão cheio de complicações. A primeira delas está aí no versículo 1 e versículo 2 desse salmo, e é a obrigação de chamar as pessoas ao diálogo, a obrigação de chamar os nossos filhos para o diálogo sempre, a obrigação de chamarmos os nossos amigos ao diálogo nesse tempo em que nós vemos tantas confusões sendo estabelecidas. Olhe para a sua Bíblia. O início do versículo 1, há um vocativo de Asaf, ele diz: escutai. Atenção, pessoal, eu gostaria de falar, ouçam o que eu tenho a dizer. Ele tinha, irmãos e irmãs, algo para apresentar à geração que recebe essa canção em primeiro lugar. Ele possuía uma mensagem: escutai, meu povo, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Eu abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o nosso tempo, a gente ouve aqui, ouve ali, vê uma situação, vê outra, mas será que eu e você temos nos preocupados que o Senhor Jesus disse para nós que nós deveríamos ir e deveríamos anunciar às pessoas o Evangelho do Senhor? E no meio dessa grande confusão, queridos, será que nós temos mais estado estáticos ou atônitos diante desse tempo de pandemia? O que vai ser o amanhã? O que vai acontecer dentro da minha situação de emprego? O que vai acontecer com a minha saúde? Será que eu pego? Será que eu não pego o vírus? Ou será que em meio a todas essas coisas, e eu quero aqui ressaltar para você que eu não estou diminuindo nenhuma das preocupações que nós carregamos, mas a verdade é que quando nós olhamos para este salmo, nós vamos ver o salmista dizendo: atenção, pessoas, deixa eu falar agora, escutem o que eu tenho a dizer para você. É interessante você observar que Asaf era um dos líderes de canções, era alguém que tinha realmente o dom de estabelecer um poema e tocar instrumento e colocar aquilo para que o povo aprendesse. Mas veja que ele vai buscar, e o versículo de número 2 mostra, ele vai buscar, e ele diz aqui a expressão parábolas, e não são as mesmas parábolas ou o tipo de parábolas que você tem, por exemplo, no Novo Testamento, que eram tipo de comparativos, situações que Jesus, que foi quem usou muitas parábolas, ele usava uma situação para exemplificar outra. Aqui, Asaf vai falar em parábolas demonstrando o que aconteceu no povo antigo. Ele vai trabalhar com fatos e vai usar esses fatos de uma forma parabólica para elucidar o que poderia acontecer com as gerações futuras.
Queridos, observemos que a mensagem da revelação do Senhor transcende tempos, épocas, lugares, etnias, ou seja, tudo aquilo que nós lemos aqui nesse Salmo 78 é perfeitamente válido para os nossos dias atuais. E louvado seja Deus, porque Asaf escreveu uma canção. O profeta Abacuque foi orientado por Deus a usar tábuas, a escrever em letras garrafais para que quem passasse aonde a mensagem estivesse escrita pudesse ler até correndo a mensagem que ele tinha. Mas observe que eu e você, nós podemos escrever uma canção nesses nossos dias de pandemia. Nós podemos escrever um pequeno poema ou um grande poema e compartilhar com amigos e queridos nossos. Nós podemos, irmãos, tirar fotos e colocar junto com essas fotos alguma questão do tipo: me lembrei de você e queria compartilhar que mesmo no tempo de angústia, Deus está presente conosco. Nós podemos não apenas tirar fotos, mas podemos ligar para pessoas. Nós podemos fazer uma pequena escultura, enviar um bilhete, gravar um vídeo, mas é preciso dizer para a nossa geração: escutai. Quantas vezes, queridos irmãos, nós observamos os cristãos de uma forma igual à do mundo, atônitos diante de uma situação tão caótica quanto nós vivemos. E nesse tempo, se tem algo que é uma obrigação nossa, queridos irmãos, é nós dialogarmos em primeiro lugar com aqueles dentro da nossa casa. Atenção, pais, nesses 5 meses, será que você teve tempo para conversar com seus filhos sobre o que tem acontecido de fato nesses dias? Eu tenho certeza que o seu filho, se ele não ouviu de você, ele já viu muitos vídeos dizendo que ele tem que saber lavar bem as mãos. Ele já viu muitos vídeos falando da importância de álcool em gel. Talvez ele saiba a fórmula química do álcool já para fazer se for preciso. Mas eu gostaria de perguntar para o seu coração se ele já ouviu de você, pai, se ele já ouviu de você, mãe, se a sua filha já ouviu de você, que nesses dias nós estamos dentro do nosso lar, mas eles estão tendo entendimento do que está acontecendo na vida espiritual da sua casa. Será que você, pai ou mãe, já chamou seus filhos para dizer: olha, desliga um pouco o computador, vamos sentar e vamos conversar um pouco? Isso vai nos levar a uma questão que você possa dizer assim: pastor, mas eu não sei o que dizer. E aí nós vamos caminhar para a segunda obrigação, então, que esse texto nos apresenta nos versículos 3 e no versículo 5. Pula o 4 nesse momento, veja o versículo 3, o que ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Veja o versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitisse a seus filhos. Irmãos, nós temos a obrigação, como lideranças do lar, como pais, como avós, como mais velhos, como igreja, nós temos a obrigação de conhecer, de entender, de aprender sobre tudo que está à nossa volta nesses nossos dias. Asaf foi um homem do seu tempo. Asaf conhecia a lei, a Torá. Asaf conhecia os escritos e as crônicas, os registros históricos e tudo aquilo que envolvia a presença das lideranças de Israel. Ele conhecia também a tradição oral, porque o povo judeu, ele tinha por premissa que os pais se assentavam e educavam os seus filhos na lei. Asaf possuía a sabedoria que era transmitida dos pais aos filhos. Mas é interessante que ele não tinha apenas a informação, ele carregava no coração aquilo que ele vinha aprendendo. Observe o versículo de número 5, ele fala de um testemunho em Israel. Testemunho é algo que de fato você já teve a experiência daquilo ali, você participou de alguma maneira do fato. Ele fala que Deus deu algo para eles, Deus instituiu, revelando a autoridade do Senhor sobre todas as coisas, querido. E quando você vai ver o desenvolvimento desse salmo, Asaf vai mostrar o exemplo de uma tribo que desprezou o que Deus instituiu, a tribo de Efraim, e colheu por conta disso consequências duras.
E também aqueles que se mantiveram em obediência ao Senhor e colheram bênçãos e promessa por conta disso. Aonde que eu gostaria de chegar observando esse texto e trazendo para os nossos dias, irmãos? No meio a tantas incertezas, nós já chegamos a 5 meses atravessando essa pandemia. E nesses 5 meses, queridos, eu e você já temos condições de dizer para os nossos queridos filhos, irmãos, amigos, nós temos condição de testemunhar, de afirmar o que Deus já tem feito nas nossas vidas. Nós temos condições, irmãos, de não desenvolver um tratado científico sobre a situação, mas uma coisa que é genuína: se você ouve a minha voz, se você pode me ver nessa hora, é porque Deus tem te guardado e cuidado até agora. Se você pode acompanhar esse momento, estar presente conosco nesse culto, você pode testemunhar para os da sua casa que Deus tem te cuidado, Deus tem prevalecido, Deus tem realmente te preservado até aqui. Mas ainda mais, porque ele diz assim: o que nos contaram os nossos pais. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero ressaltar que nós estamos num tempo onde nós podemos relembrar o testemunho dos nossos pais. O testemunho, por exemplo, de outras situações de dor, de angústia, de apertos que eles passaram, mas eles chegaram até aqui, nos trouxeram até aqui. É o tempo de relembrarmos como nós chegamos até a fé cristã, como você foi convertido ao Senhor, como Jesus trabalhou na sua vida. Ele usou tal pessoa, ele usou um pregador, ele usou uma situação de dor, ou ele te chamou e você teve um entendimento através do Espírito Santo, não importa qual seja, mas há um testemunho do cristão que pode ser evidenciado. Mais ainda, você pode se lembrar, meu irmão e irmã, da fidelidade que Deus teve para consigo até aqui em outras situações. É um tempo de nós reconhecermos o que Deus fez. É um tempo de que, quando nós dizemos às pessoas: olha, vamos escutar um pouco, eu gostaria de compartilhar com vocês uma questão. E, irmãos, na nossa simplicidade, na nossa leveza de conversa, como amigos que temos, como familiares assentados à mesa tomando um café, nós podemos dizer para os nossos queridos: olha, eu não sei bem qual é o limite da situação que está acontecendo, mas eu creio e eu tenho visto que Deus tem nos cuidado até aqui. Existe um Senhor que está sobre todas as coisas. E, irmãos, até mesmo naquilo que o ser humano é mais desesperado, nós podemos testemunhar, porque se a ciência ainda não tem uma resposta, se a ciência está buscando por uma vacina, se a ciência está buscando por uma explicação, uma solução, um domínio sobre esse mal, eu e você podemos testemunhar que o Senhor nos livrou de todo mal. Que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o Senhor governa sobre todas as coisas. Teu é o poder, o Senhor pode todas as coisas. E ao compartilhar isso, queridos irmãos, nós vamos nos afastando da situação que nós observamos no dia a dia dessas nossas lives. E eu não estou falando de live cristã com culto, eu estou falando, por exemplo, do que o mundo tem promovido para esse nosso tempo. Tentar divertir as pessoas de alguma forma, tentar atenuar a dor de alguma forma. Mas o fato é que você jamais viu em uma live secular alguém falando de fato de esperança em algo que está além do ser humano. E isso só quem conhece Jesus pode falar. E você, irmão e irmã, você é capacitado por Deus para obter conhecimento sobre o que tem acontecido. Conhecer quais são as dores das pessoas que estão perto de você, quais são os medos. Você tem condição de conhecer o que a palavra do Senhor, como o salmista traz, nos apresenta. E eu acho lindo que Asaf não vai dizer algo do tipo: quero revelar para vocês algo que veio até mim agora. Ele é alguém exatamente como eu e você. Ele diz: vamos olhar para o que veio atrás de nós, o que nos contaram os pais. O Senhor estabeleceu um testemunho, Ele instituiu uma lei. Observe para os nossos dias, quando nós falamos de lei, quando nós falamos de uma linguagem, de um princípio bíblico, de fato muitos são afugentados, porque nós vivemos num tempo em que as pessoas querem fugir de qualquer tipo de lei.
mas ela está presente. Ela não foi mudada. E o Senhor pode se revelar às pessoas que estão perto de nós. Isso vai nos conduzir, queridos, ao que está no versículo 4 e versículo 6 desse texto. A terceira obrigação que nós temos é de compartilhar as ações de Deus através da história, seja a nossa história particular, seja a história desse nosso mundo. Pastor, eu tenho a obrigação de compartilhar as ações de Deus. Queridos irmãos, quando nós vamos, por exemplo, para textos que afirmam isso categoricamente, nós vamos, por exemplo, a Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 4 até o versículo 9, quando Moisés diz para aquele povo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele vai desenvolver, você vai testemunhar isso andando pelo caminho, dentro da sua casa, você vai colocar isso na mente dos seus filhos, você vai inculcar neles esse conhecimento de que há um Deus sobre todas as coisas. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 11, dos versículos 18 a 21, ainda em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, e você tem conhecimento de textos que dizem, por exemplo, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Irmãos, Asaf entendia que a educação era a obrigação dos pais. Hoje, quantos pais terceirizam essa responsabilidade para a escola? E muitos pais estão desesperados atrás de internet por conta de não, às vezes, terem a opção de conviverem com os filhos e lhes ensinar alguma coisa. Quantos pais têm terceirizado essa responsabilidade para a igreja, dizendo que a igreja é quem tem que educar os seus filhos. O pior, muitos pais têm terceirizado para a TV, para as nanis dos nossos dias, e agora para os chamados digital influencers. Pais que às vezes têm vergonha das suas raízes pobres, dos seus tempos de carregar as pedras, e eles negam aos filhos o conhecer essas raízes, o criar os valores de esforço, de luta, até mesmo de sofrimento e vitória a longo prazo. E o que é o resultado disso, meus irmãos e irmãs? As crianças dos nossos dias, adolescentes dos nossos dias, eles têm jogadores de futebol como seus heróis. Eles têm as mulheres, as fanqueiras que recebem muito dinheiro para sensualizarem alguns vídeos. Esses são os heróis dos nossos dias. E muitas vezes quando a gente chega para um jovem dizendo que o trabalho é a longo prazo, que a situação é uma marcha que vai categoricamente sendo forjado para que se construa algo nessa vida, para que venha com caráter, para que venha com esforço, o que nós vemos é que o mundo tem empurrado os nossos jovens para que eles sempre busquem trilhar o caminho mais rápido, seja bom ou seja ruim, o que dá retorno mais rápido, e um retorno fugaz. Mas Asaf não era assim. Quando você olha o texto desse salmo, nos versículos 17 a 31, ele vai falar de experiências que ocorreram no deserto com o povo de Israel. E essas experiências, se você quer se lembrar comigo, elas passam por caminhada de 38 anos no deserto. Experiências, e dos versículos 32 a 39, muitas vezes vieram com o juízo do Senhor, e no meio do juízo a misericórdia de Deus, porque o Senhor disciplinava o povo, mas era misericordioso em não exterminar aquele povo. Mas o salmo continua se desenvolvendo, e dos versículos 40 até 55, mais experiências no deserto. Sustento de Deus, reclamação do povo, e o Senhor dá as coisas e o povo não quer aquilo e reclama, mais juízos. E aí 56 a 64, mais juízos e mais misericórdia do Senhor. E queridos, quando nós trabalhamos para os nossos dias, será que não é muito simples nós estabelecermos que nesse tempo as pessoas querem qualquer coisa, menos se voltar para Deus?
quando nós paramos para conversar com nossos familiares, irmãos, está estampado dentro de tudo que nós observamos. Você pode olhar governos, o quanto tem brigado, não pelo bem das pessoas, mas para que mantenham as suas posições políticas em prevalência. Quando você olha, meus queridos, para o nosso tempo, os nossos artistas, o que eles têm buscado já não é mais nem fazer coisa boa, mas é fazer o que dá renda, o que dá dinheiro. E quando nós voltamos para as tais das lives, a gente vai ver que o que se busca é patrocínios de grandes cervejarias, de grandes marcas. É o sustento que tem que se manter, é o lucro que tem que se manter, não importa quem está do outro lado, desde que dê o clique do joinha. E isso vem trazer o quê, queridos? Uma sociedade cada vez mais enlouquecida, uma sociedade que não tem valores, uma sociedade que faz que está fazendo bem, mas na realidade não está. Essa semana, uma escritora cristã teve material seu recolhido, questionado, censurado. Qual era o tema do seu trabalho? A educação infantil. É algo que a gente fica estarrecido, porque nem mesmo se deram ao trabalho de analisar a obra da escritora de fato. Mas pincelaram algumas questões e, numa interpretação errada da palavra do Senhor, atribuíram isso a questões de violência contra os infantes. E muitas vezes, irmãos, o mais triste é que nós vemos muitos cristãos que, porque não conhecem a palavra do Senhor, não entenderam que têm obrigação de compreender, de ensinar, de trabalhar, porque não compartilham as ações de Deus na história, estão mais acostumados a buscar pelas chamadas promessas de Deus do que pela história do povo de Deus de fato. Muitos crentes acabam apoiando esse tipo de situação que nós vemos nesses nossos dias. São aqueles crentes que se assustam, por exemplo, quando um pai diz assim: eu tenho que aplicar certa disciplina aos meus filhos. Nós temos a obrigação de levar a essa geração, queridos, as ações de Deus na história, a mostrar que o nosso Deus, Ele não está ausente desse mundo, que em meio à pandemia o Senhor continua com a sua providência atuante nesse nosso mundo. Um Deus que é totalmente transcendente, Ele não tem nada que se achegue para incomodá-lo, para arranhá-lo, para tocá-lo no sentido de trazer alguma diminuição do seu poder. Mas um Deus que também é imanente, Ele entra na nossa história através de Jesus, Ele vem e morre a nossa morte, Ele faz com que possamos ser salvos, e um Senhor que continua atuante, imanente, dentro dos nossos dias, através do Evangelho e da Igreja do Senhor. As ações do Senhor estão aí, e quando nós podemos compartilhar com as pessoas que a igreja ora por elas, que a igreja se envolve com elas, que nós estamos ombro a ombro orando por essa nossa nação, ainda que aconteça tudo o que a gente vê por aí na mídia, nós podemos ter a tranquilidade de dizer para as pessoas: olha, há esperança para a sua vida. E isso vai nos levar então à última obrigação que cada um de nós tem, que é de fazer com que as pessoas de fato possam lançar a sua confiança em Deus. Se você fizer uma enquete rápida, se os seus familiares já são mais adultos, faça a pergunta se eles confiam de fato em tudo isso que eles estão vendo nos nossos dias. E aqui, querido irmão, eu posso afirmar que as pessoas têm até uma certa expectativa nas tentativas, mas em meio a tudo isso que a gente vê, o que nós vemos é um povo, uma sociedade, uma geração amedrontada, insegura. Eu poderia dar exemplos tolos aqui, por exemplo, sai e entra num ônibus, vê se você tem tranquilidade para entrar e sair dizendo não aconteceu nada. Alguns de nós são apaixonados por futebol, mas eu lançaria um desafio: se um de nós aqui realmente se atreveria a organizar uma excursão para assistir um jogo de futebol aí, por exemplo, do melhor time do Brasil. E eu não vou falar qual que é o time. Mas ainda que fosse liberado, será que a gente arriscaria nesse tempo nosso?
O medo fala muito alto. Mas olha o que diz os versículos 7 e 8 no seu texto. Ele vem desenvolvendo a questão de falar para a geração, para que a geração fale para a nova geração. Mas a fim de que, versículo 6, que a geração que vem conheça o Senhor, que os filhos que ainda hão de nascer, quando se levantarem, eles possam também se referir aos seus descendentes, ou seja, que os ensinamentos passem de geração em geração. E aí o versículo 7 traz: para que tudo isso? Para que eles possam colocar em Deus a sua confiança e não se esquecerem dos feitos de Deus, mas observarem os seus mandamentos. E mais ainda, versículo 8, para que eles não sejam como seus pais, que foi uma geração obstinada, rebelde, e aqui ele está se referindo diretamente ao povo lá no deserto. Mas veja a característica também daquele povo que você pode observar nos nossos dias: uma geração de coração inconstante, uma geração cujo espírito não é fiel a Deus. Meus irmãos, Asaf afirma que os mais jovens poderiam desfrutar de uma vida melhor do que os seus pais. E eu acho isso fantástico, porque qual é o sonho de um pai dos nossos dias? Ou qual foi o sonho dos seus pais, meu irmão, minha irmã? Sempre o pai deseja que o seu filho vá além dele na vida. Eu cheguei até aqui, meu filho, mas você vai muito mais, e eu vou ajudar para que você vá além, para que você estude mais, para que você cresça mais, para que a sua casa seja melhor, para que você se case ainda melhor. Ou seja, nós sempre queremos ver os nossos queridos indo além daquilo que nós podemos chegar. E Asaf traduz exatamente isso, mostrando que a obrigação que nós carregamos é colocar para as pessoas que é em Deus que isso vai ser adquirido. É em Deus que essa melhora vem, irmãos. Eu louvo ao Senhor porque a igreja reformada, desde o século XVI, ela sempre tem um dos pilares da sua caminhada, é a fé, é a centralidade nas Escrituras, mas ela também tem a questão de ter uma escola ao lado da igreja para que os filhos cresçam, possam ler a Bíblia, possam espalhar o Evangelho, mas possam educadamente conviver com todo tipo de gente e avançar nessa caminhada. Ela também valoriza, coloca um outro lado, um hospital, e você sempre vai ver essa questão nas igrejas mais históricas. A igreja, a fé, o ensino, a educação, a saúde, tudo isso andando juntos. Mas veja que Asaf mostra exatamente um contraste sendo estabelecido. O exemplo de infidelidade que ele vai citar a partir do versículo 9 até o 16 é o exemplo de Efraim. Olha o que diz o seu texto bíblico aí no versículo de número 9. Ele vai dizer: os filhos de Efraim, embora armados de arco, ou seja, eles tinham material, eles tinham arsenal, eles tinham os componentes para uma luta, mas o que acontece? Eles bateram em retirada no dia do combate. Os nossos dias, irmãos, muitos vão dizer: a ciência nos dá todo tipo de segurança que nós imaginamos. Mas a grande verdade é que mesmo diante de toda a descoberta científica, e aqui eu quero exaltar a ciência nesse sentido, mas o fato é que é só no Senhor que de fato nós podemos descansar o nosso coração. E a ciência, ela é serva do Deus vivo. Ela deve progredir, caminhar e evoluir ao máximo. Mas o ápice que a ciência vai poder encontrar é confessar que Jesus é o Senhor. Asaf, quando estabelece esse contraste, ele mostra a infidelidade de Efraim. Se você quer ter um dado histórico, Efraim era a tribo mais poderosa do norte de Israel. Era a tribo que se destacava quando aquela nação foi estabelecida. Porém, quando vem a divisão, 2 reinos, norte e sul, Efraim está lá no norte, ela é substituída, ela não prevalece, ela é riscada. E a tribo que é exaltada está lá no final desses salmos, versículos 65 a 72, é a tribo de Judá, que já está lá ao sul.
Assim como um grande rei, Saul, era alguém que tinha destaque no meio do povo, mas em não andar nos caminhos do Senhor foi riscado, e no seu lugar vem Davi. Saul não era da tribo de Efraim, ele era da tribo de Benjamim. Porém, o exemplo é o mesmo, alguém que não obedeceu ao Senhor, e assim Davi foi levantado. Aqui Asaf trabalha com essas duas tribos. Irmãos, caminhando já para a nossa conclusão, as palavras dos pais, elas devem vir acompanhadas de ação. O apóstolo Paulo ensina aos romanos que a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir, vem pelo anunciar, Romanos 10:17. É necessário nesse nosso tempo, queridos irmãos, se nós queremos ver os nossos filhos confiando no Senhor, nós devemos falar do Senhor para os nossos filhos, mas nós devemos orar ao Senhor pelos nossos filhos, nós devemos clamar ao nosso Deus pelos nossos filhos. Se nós queremos ver os nossos amigos tendo a esperança que nós carregamos no coração, nós devemos compartilhar isso com os nossos amigos. A fé vem pelo ouvir. É necessário pregar, meu irmão, irmã, gastar tempo. Abandona uma das lives e diz: hoje eu quero falar do amor de Deus para pelo menos um amigo meu. E trabalha sobre isso, ora sobre isso, mostra um talento que você tenha nessa questão. Quando nós ensinamos aos nossos queridos, vivendo, os nossos filhos vão presenciar nós orando dentro de casa, lendo a palavra do Senhor. Eles vão ver os seus pais, às vezes assustados com o que tem acontecido, e eu acho isso lindo, irmãos, porque a Bíblia, ela não tem homens, seres humanos, super-heróis, ela tem homens falhos, pecadores, mas a Bíblia, ela realmente dá a cada um de nós a grata ação de podermos dizer diante de qualquer pessoa: olha, eu sou fraco para esse tipo de situação, mas o Deus que eu sirvo é poderoso e Ele pode operar nessa hora. E que bom, meu irmão, minha irmã, quando um pai pode se confessar às vezes limitado. Ele não tem que ser o super-homem dentro do seu lar, ele tem que ser servo do Deus vivo. Eu quero concluir essa palavra entendendo que essa introdução do Salmo 78, ela vai nos mostrar, meus irmãos, que nesse relacionamento nosso, quando nós obedecemos o que foi colocado aqui pelo salmista, ao invés de nós termos aprendizes, nós vamos ter mais dentro do nosso lar companheiros de fé. Os nossos filhos serão os nossos companheiros de oração. Os nossos irmãos, os nossos amigos poderão vir ser aqueles que vão aprender a orar, mas vão orar por nós também. Eles vão andar junto conosco. E veja nesse tempo, quanta gente que já não falou para você: que saudade que eu tenho de um abraço, que saudade que eu tenho de estar com as pessoas com quem eu convivi tanto, mas não soube valorizar. E mais ainda, no futuro, serão os nossos filhos que vão orar por nós, que vão fortalecer os nossos braços. No agora, o Senhor será honrado e Ele vai se manifestando a muitas pessoas. Quero encerrar essa palavra com um testemunho para você. Ontem foi meu aniversário. E foi o primeiro aniversário que eu passei sem meu pai. Por que eu estou te contando isso? Porque ao longo da minha caminhada, eu nasci e comecei a me perceber alguém que estava sendo ensinado sobre as coisas de Deus pela minha mãe, e o meu pai não era um cristão. E durante muitos anos, o que eu pude ver dentro do meu lar era uma mulher que orava pela conversão do esposo. Crises nós passamos, eu vi situações duras dentro de casa. Eu louvo muito a Deus porque lá em casa nunca teve super-herói. Lá o negócio era de carne e osso mesmo, a gente via crente pecar mesmo. Não tinha esse negócio de ser santarrão.
Mas o fato é que um dia Deus recolheu a minha mãe. E aí eu fiquei naquela, e agora? E no meu coração era uma questão assim, como será que vai ser com meu pai agora? Deus, na sua graça, permitiu que 1 ano e meio depois que a minha mãe foi chamada para a glória, eu pudesse ter uma oportunidade de falar do amor de Jesus para o meu pai. E ali, a situação ela é um pouco longa, mas o fato é que ele se rendeu ao Senhor. Então, nos últimos mais ou menos 20 anos, eu vi um homem sair da sua condição de não crente e aprender das coisas de Deus. Os irmãos que conviveram mais com a gente aqui na igreja viram que o último um ano e pouco da vida do meu pai foi a luta com relação à doença. Meu pai não viu a pandemia, mas ele teve a sua pandemia pessoal, digamos assim. Teve a sua dor particular, teve a sua luta particular. Mas é interessante que durante esse tempo, eu jamais vi meu pai murmurar de alguma coisa. Jamais vi ele reclamar até mesmo da situação que ele estava passando. E a única expressão que de certa forma demonstrava que ele estava angustiado era que ele dizia que queria que Deus o levasse para que ele pudesse descansar. E essas palavras foram já no último mês de vida dele. E os irmãos que acompanharam tudo mais de perto viram o quanto de fato havia sofrimento naquela questão. Mas onde que eu quero chegar com esse testemunho? Eu posso dizer para você que passar o aniversário sem ele foi um tempo de muita reflexão, porque eu pude ver que de fato o que eu ouvi dele, aprendi com ele, eu agora posso sentar com os meus filhos e contar para os meus filhos a caminhada, a história dentro da nossa casa. E isso tem acontecido, vez por outra, eu me pego sentado ou dentro do carro em algum momento, e as coisas mais triviais, mais simples, eu posso compartilhar com os 2 filhos mais velhos que eu tenho. E o Senhor ainda me deu mais uma oportunidade, porque nesse tempo de pandemia, a minha filha mais novinha, de 7 meses de vida, pelo menos 5 ela passou dentro da quarentena. Isso vai ser uma marca dentro da nossa casa, porque nós vamos falar, ela nasceu e aconteceu isso. Mas nós já podemos testemunhar hoje que Deus tem nos guardado. Nós podemos confiar hoje no Senhor, a orar pelo nosso lar. Nós podemos olhar para o passado, ver a história que se veio, e eu posso pensar no futuro, que um dia eu vou poder ouvir dos meus filhos que eles tiveram o aprendizado com os irmãos mais velhos da igreja, com os presbíteros da igreja, com os pais que buscaram o Senhor. Não que a gente fosse qualquer tipo de entidade, alguma coisa superior, mas eles vão ver que nos nossos momentos de sofrimento nós podemos compartilhar juntos que o Senhor seria o provedor e o cuidador do nosso lar. E eles vão poder confiar não num pai ou numa mãe que são fortes, mas eles vão poder confiar no Deus de seus pais, que é o Deus forte de verdade. Gostaria de orar pela sua vida nesse sentido, que você, irmão e irmã, se erguesse de fato nesses dias para dizer que vai sair da condição de espectador de live apenas. E nada contra, irmão, você tem tempo para fazer isso, assiste o que você quiser. Louvado seja Deus por isso. Mas tire realmente um tempo precioso para você investir no seu lar, nos seus amigos, na sociedade. Compartilhe de fato o que você tem ouvido, aprendido, o que os seus pais te contaram. Não encubra isso aos seus filhos. Invista de fato nesse tempo em semear bênção no meio de uma sociedade que tem semeado tantas trevas, tanto caos no nosso meio. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, louvado seja o teu santo nome. E eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a tua palavra é tão rica e tão saborosa, ó Deus. A tua palavra, ó Deus, realmente aquece o nosso coração e a nossa alma. Bendito seja o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de Asaf, que viveu
há centenas de anos atrás. Mas o Senhor também é o Deus das nossas vidas hoje, e o Senhor continua nos protegendo e nos cuidando hoje. Pai bendito, louvado seja o teu nome pela vida de cada um que lê a tua palavra nesse tempo. Obrigado pela igreja do Senhor, ó Deus. É a tua noiva, Jesus. Uma noiva às vezes confusa, às vezes, ó Deus, com o vestido um tanto rasgado, mas o Senhor tem trabalhado. O Senhor, ó Deus, tem cuidado, renovado e santificado a tua igreja, para que ela possa, Senhor Deus, de fato, trilhar o caminho do Senhor e testemunhar o caminho do Senhor, Pai. E eu rogo nessa hora, Deus, que o Senhor abençoe cada um que pode ouvir esta meditação, essa palavra do Senhor. Que o Senhor encoraje, ó Deus, os adultos da tua igreja. Que o Senhor encoraje, ó Deus, os pais. Que o Senhor encoraje-nos, ó Deus, para que nós tenhamos, ó Deus, de fato, ó Deus, a condição de dizer para aqueles que estão perto de nós: escutai, ó povo meu. Para que nós tenhamos, ó Deus, a ousadia para dizer que há de fato, ó Deus, uma conversa a ser observada. Há ensinamentos que nós temos do Senhor, das tuas ações no passado e no presente. Há, ó Deus, o aprendizado de que o Senhor continua governando todas as coisas. Há o aprendizado, ó Deus, de quem foi fiel e quem foi infiel ao Senhor. E há promessas, ó Deus, para aqueles que confiam a sua vida a Ti, Pai. Eu quero Te pedir, ó Deus, ajuda-nos para que tenhamos a coragem de semear a Tua palavra nessa sociedade nossa. E nesses dias, ó Deus, de tantas vozes se levantando, que a voz do Senhor possa ser ouvida através das nossas vidas e do nosso testemunho. Eu oro em nome de Jesus e já Te agradeço, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.